Oi pessoal, então a dúvida agora é sobre essas questões aqui de gráfico do quadro 201 e deixa eu escrever aqui 201. E a questão é para você associar o campo vetorial dado em R3 com a representação dele aqui, né, no o gráfico aí desses campos vetoriais aqui. Qual gráfico responde a qual campo vetorial, né? Então, a primeira coisa, esse campo 15 aqui, ele é constante, né? Ele não varia com x, nem com y, nem com z. E a gente pode observar aqui de todos esses gráficos aqui, o gráfico que tem as setinhas, né, não variando com relação a x, nem a y, nem a z, é essa daqui. Essa aqui as setinhas são constantes, né? Então esse aqui é o 15. Tá. Muito bem. Então vamos observar agora, fazer o 17 primeiro, que é o que está marcado. Temos aqui um campo que varia com x e com y, mas não varia com z. Então, se for olhar cada plano paralelo ao plano x, y, assim, a função vai ser constante, porque não vai variar com a altura. Aliás, desculpa, não é nem isso. Mentira que eu estou falando. Porque é o contrário. Em cada plano você tem variação que você não varia é para retas assim paralelas ao eixo z. Porque cada reta paralela ao eixo z, você tem x e y fixos mais z variando. Então aí nesse caso, esse campo aqui seria constante, né? Então vamos ver. Esse aqui já está eliminado. Esse aqui, como a gente acabou de ver, não acontece isso para uma dada reta paralela ao eixo z. Você tem o campo variando, né? As setinhas variam para cada retinha assim. Se você imaginar umas retas aqui. Aqui também, né? Para cada reta, esse campo está variando. Então também não é esse. E por fim, olha só, aqui seguindo uma retinha, ó. Reparem como a setinha se mantém seguindo essa reta aqui, ó. Aqui também, né? Seguindo essa reta aqui, a setinha se mantém. Aqui também. Então, por eliminação, já só poderia ser essa. Mas a gente observa aqui que seguindo retas, ó. Vou desenhar a reta aqui para vocês verem o que eu estou falando. Olha só, seguindo uma retinha aqui, paralelo ao eixo Z, ó. As setinhas estão tendo a mesma direção, tá? Então, ela é constante para x e y constantes. Então, só alterando o z, ela permanece constante. Que é o caso desse campo vetorial aqui, tá? Então, esse aqui é o 17. Vamos fazer os outros dois, né? Porque já que a gente está aqui. Aqui é o contrário, né? O só muda com a altura, com x e com y não muda. Então, para cada plano paralelo ao plano x e y, esse campo aqui deveria ser constante, só muda com a altura. E é o caso desse daqui. Né? Se eu for imaginar aqui um plano, ó, o plano aqui, ó, tá um pouco mal desenhado, mas a ideia é que nesse plano aqui, que é paralelo ao plano XY, aqui as setinhas são todas constantes, né? Todas na mesma direção, então isso aí é um campo constante nesse plano. Não é que as setinhas são constantes, mas assim, as setinhas são todas iguais nesse plano, então nesse plano o campo é constante, assim como aqui, por exemplo, né? Nesse plano aqui em cima. E assim vai, né? Todos os planos paralelos ao XY, o campo é constante, tá? Então esse aqui corresponde ao 16. Por que que é isso, gente? Porque olha só, isso aqui, esse campo, ele não varia com x, não varia com y, só varia com z, tá? É só por causa disso. Então, como ele não varia com x nem com y, para cada plano paralelo ao x, y, ele tem que ter valores constantes. Então, por fim, também meio que por eliminação, sobrou esse aqui é o 18. Mas a gente pode observar que
ele varia tanto com x, tanto com y, quanto com z, e mais. Na origem ele vale zero, né? E esse campo aqui na origem vale zero também. A setinha aqui é a setinha zero. E vai aumentando à medida que x, y e z aumentam, né? Aumentando em comprimento da setinha, né? À medida que x, y e z aumentam, ele vai aumentando. Então, esse aqui corresponde ao campo 18, tá? Ele varia tanto com x, com y e com z. Tem a propriedade valer zero na origem e ele aumenta à medida que x, y e z aumentam. Então, nesses gráficos em 3 dimensões, né, é um pouco mais difícil visualizar. Um pouco não, eu diria até bem mais difícil visualizar do que em um gráfico planar, né? Mas é por isso que os casos aqui foram casos mais simples. Você tem tudo constante, não varia com z, não varia com x e y e varia com os 3. Só para o que o exercício está pedindo é vocês visualizarem isso. O campo que é todo constante é isso aqui. O campo que só varia com x e com y, não com z, é esse daqui. Né? Porque você tira retas aqui, as setinhas têm o mesmo valor. Né? Tem o mesmo... São iguais, né? São idênticas. Não variam com a altura, só variam com x e com y. Aqui, ao contrário, é um caso em que ela não varia com x e y, só varia com z, então a gente vai vendo planos assim onde as setinhas são iguais. E aqui é um caso onde ela varia com os 3. Seria algo assim. Tá bom, gente? Então é mais para vocês visualizarem isso. Então até a próxima dúvida.